Beto, quebrar as coisas não vai mudar a situação que você está traindo e quer sair de casa, não, meu filho. Não tô quebrando nada, não. Quebrando nada, não. Só tirando a zona daqui. Que zona? O brócolis que eu acabei de botar pro seu filho. Isso aí, tá certo. Você não pega suas coisas, vende, vai morar longe. Vai matar você, Eu não, você que me trouxe pra cá. Eu já fiz isso uma vez, comprei sozinho no apartamento. Eu não vou ficar em comunidade com seu filho passando necessidade porque o bonitinho aí se acha o rei. Você que tem que sair, sabia que todo homem sai, não? Eu não vou sair, não. Depois vende. Depois você vende. Eu não tenho minha casa, não. Você me tirou dela. Pra fazer palhaçada de querer ficar me traindo. Ficar te traindo. Deixa de ser ridícula, Você cara. tá me traindo. Te traindo, pô. Te traindo com quem, filha? Com quem que eu tô te traindo, Com quem que eu tô te traindo, ô vaca? Vai tomar no seu... Vou chamar a polícia, José Roberto. Chama a polícia, chama a polícia. Tem uma criança em casa que tá Chama agressiva a desse polícia. jeito. Tu vai ver se eu não vou... Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV. Eu já estou aqui com a Ana Paula Almeida, ex-Paquita Pituchita, aqui do meu lado. Por isso que a gente começou com esse vídeo, porque a nossa conversa, claro, vai girar em torno de todos esses vídeos, de todo esse assunto que acabou tomando conta mesmo, não é? Da opinião pública em função de pesado de desentendimento de casal mesmo, de relacionamento que faz com que as pessoas envolvidas nele acabem adoecendo, enfim, muita coisa que o público quer saber da Ana Paula. A gente já ouviu o ex-marido, a gente já ouviu anteontem, se eu não me engano, o José Roberto Barbosa, ele falou o que ele quis dizer aqui no nosso programa e hoje é a vez dela, porque nós estamos sempre ouvindo os dois lados de uma história. Então, obrigada pela presença, viu, Eu que Ana? agradeço. Bom te receber aqui e poder te fazer todas as perguntas que vocês sabem. Você sabe que muitas delas não são agradáveis, mas eu acho que é importante a gente tentar colocar isso em pratos limpos mesmo. Não que as pessoas queiram se meter na vida de casais ou ex-casais, mas a partir do momento que a situação vem a público, aí não tem mais jeito, né? Aí é se posicionar e sempre serve para momentos de reflexão, de referência para muita gente que possa estar passando pelo mesmo tipo de situação. Então, Ana Paula, vamos começar por esse vídeo. O que acontecia nesse dia? Isso era muito corriqueiro lá em casa. Essas são as agressões verbais às quais você se refere sempre? Sempre, porque, na verdade, quando eu resolvi retomar com o José Roberto, a minha exigência, vamos dizer assim, porque eu não queria voltar a esse relacionamento. Ele que me propôs, dizendo que estava no inferno, que estava triste, queria a família, queria o filho. E eu falei, peraí, mas a gente teve um problema muito sério lá atrás. Você me tirou de casa com o seu filho. E aí ele falou assim, não, eu estou disposto a tudo. Eu falei, então tem 3 coisas fundamentais. Nós dois vamos para um psiquiatra, porque se eu voltar com você, eu acho que eu sou codependente de tudo que eu vivi com você, ou não está cicatrizado, ou não está... A segunda coisa, e se a gente estiver bem, ok. Senão a gente vai se tratar. A segunda é como terapia de casal, seja na igreja ou seja em algum profissional. E a terceira é não falar mais do passado. Porque ele sempre, quando brigava, voltava à tona. E isso que vocês estão vendo era do 8 ao 800 muito rápido, em qualquer situação. Sônia, desde que ele queria que eu tirasse um cocô do cachorro e eu não tirei porque a faxineira ia lavar o quintal. Ou porque Davi esquecia, ou porque meu filho esquecia a mochila dele no lugar que não era para esquecer. Ou porque eu deixei a pia suja, sei lá, um copo com algum talher na pia. Então, assim, era muito de não sentar para conversar. Olha, isso me agride muito, isso me irrita muito. Eu não quero mais. Eu sabia que ele tem esse processo de organização, de toque, isso foi mostrado no programa. Eu até falei, cuidado, controla, porque eu não sabia quem ia com ele, podia ter esses repentes. Mas eu acreditava que depois de tantos anos, depois de 5 anos, isso não existia mais entre a gente. E foi quando aconteceu isso aí, esses repentes. E a agressão verbal, Sônia, é muito mais forte que um tapa. Às vezes eu preferia ter recebido um tapa do que receber na frente do meu filho
o que ele me xinga, o que ele me fala, ou o que ele me submete a fazer. É um processo de submissão, é um processo de que eu mando aqui, eu sou o macho alfa, eu é que tenho que tomar o controle. Sim. Eu sei que eu estava fazendo, na minha cabeça, eu estava fazendo de tudo para ser a mulher exemplar, a casa estava limpa, às vezes era uma única coisa que a casa enorme, eu não daria conta. Mas na minha cabeça eu estava querendo voltar porque eu queria que Deus restituísse minha família, eu queria ver de novo o Davi feliz. E a princípio eu pedi para ele, eu fico no meu apartamento e você fica na casa. Ainda falei desse jeito para ele, porque eu falei, se você surtar, pelo menos a gente está longe, meu filho não vai passar por isso. E ele falou, não, eu vou me tratar, eu vou ficar tudo bem. E ficou por muitos meses no começo assim. E aí depois foram vindo o desenrolar de todas as agressões, né? Mas o pior era a verbal mesmo. Tá, esse retorno todo, ele tem o quê? 1 ano, né? Tem menos até, foi junho de 2018. Tá, nossa, nem... Foi no show do Fábio Júnior, dia 3 de junho. 1 ano, realmente. Agora, você está falando em submissão, e o que a gente vê ali não é uma mulher submissa. É uma mulher que provoca, é uma mulher que enfrenta, é uma mulher que ameaça também, não é? Quer dizer, é nesse ponto que eu te falo, que eu falei pro Zé Roberto, que a história que você vê nitidamente que os dois estavam doentes. Quando o relacionamento, limite, né? Vocês eram 2 inimigos debaixo do mesmo teto, né? E quando um relacionamento chega a esse ponto, esse casamento já não existe mais, esse relacionamento já não existe mais. O que vocês já precisavam ou era nunca ter voltado, ou a partir daí, ou então depois daquela cena lá do celular, é nunca mais um cruzar com o outro. Vocês precisam de distância total um do outro. Mas você sabe, eu concordo com você plenamente. E eu desde que a gente voltou, eu venho com um terapeuta de inteligência emocional, que vem me avaliando o que ficou de trauma, de sequela. Sim. Só que uma força só não rebate com o outro. E eu assumo, depois de tudo que eu passei, acho que ele falou até mesmo aqui no seu programa, que eu até me mandaram esse pedaço, que ele perguntou para o meu filho se ele tinha visto o pé de cabra. O Davi não estava na cena do crime há 6 anos atrás. Eu mandei ele para casa da madrinha. Então, é uma alienação parental. Papai fez isso, você viu o pé de cabra, ele nem sabe o que é. Eu só fui ver quando, na época mesmo, e ele estava fixado pela casa. E na época eu abafei e falei, você quer a casa? Ok. Então, tem muita gente que está me julgando sem ouvir a minha versão e não entende que a minha intenção não é a casa, era a minha família. Porque se eu fosse interesseira ou quisesse a casa, eu tive outros relacionamentos que eu poderia ter ficado, porque era de interesse meu, e eu não quis. Devolvi tudo que ganhei na época, carro, um monte de coisa. E dessa vez, eu fui pra rua com a roupa do meu corpo. Muitas coisas ele destruiu porque eu fui com a rua. E quando eu fui, desse áudio que eu falo, eu estava lembrando de tudo que eu vivi com o Davi. Sabe? De estar numa comunidade porque eu estava pagando um apartamento, eu não tinha condições de dar o melhor pro meu filho. Era tudo encaixotado, um colchão e um ventilador. E eu falei, filho, vai pra casa do seu pai, ele te ama tanto quanto a mamãe. Ele vai fazer o melhor pra você. Lá você tem seu quartinho, tem piscina. E ele fez carinho em mim e falou, mãe, nunca. Quem vai cuidar de você aqui é o melhor lugar para ficar. Naquela noite, eu chorei a noite inteira depois que ele dormiu. E eu vi que Deus estava me dando a oportunidade de criar um filho com muito mais caráter do que um pai que bota a mãe. Tudo bem, estava com raiva de mim. Se resolve. Eu vou te dar tanto tempo para você alugar, você sair, mas meu filho tem que ter a prioridade do conforto. Então, agora, nesse momento, o que eu, através das agressões que existiram, e que, claro, eu fiz um ato muito feio e impensado, na hora eu estava com ódio, raiva, com muito... e fiz contra mim, não fiz contra ninguém, e nunca tinha feito isso antes, eu vi que as agressões eram fortes, eram nítidas, eram latentes, e por coisas que não valeriam a pena ter, entendeu? Deixa eu falar uma coisa. O que eu lembro dessa história do pé de cabra, a primeira versão sua é que ele teria corrido atrás de você e do filho mesmo com o pé de cabra. E você chegou a dizer isso uma vez. Então, acho que por isso que ele resolveu responder ou perguntar para o filho, para provar para as pessoas, já que tudo isso veio a público, que isso não tinha acontecido. E agora você está dizendo que não aconteceu mesmo. Não aconteceu. Que seu filho nem aconteceu? Estava em casa. Eu não sabia que ele ia estar com o pé de cabra. Só que ele estava muito agressivo. E as pessoas que paralisam ele, que eu sei, eu levei comigo. Então, tem 5 testemunhas do que eu estou falando. Quando eu cheguei, ele tinha destruído tudo que a minha mãe me deu. Ele não destruiu as coisas da família, o que veio dele. Então, ele destruiu geladeira, televisão, um monte de coisa. E ele estava destruindo a porta de entrada.
E nisso, uma pessoa que estava comigo falou, por que você está fazendo isso? Porque eu vou para a delegacia dizer que ela usa droga. Eu falei, como assim? E aí ele alegou porque ele queria me tirar de casa. Era a única forma dele tirar a guarda, né? Nesse momento, eu liguei para a madrinha do Davi e falei, botei meu filho no quarto e falei, corre e vem para cá. Quando o Davi desceu do quarto para ir embora com a madrinha, não tinha mais. Já tinha apaziguado a situação, porque a pessoa da família dele acalmou, perguntou o que era. Tanto que na época eu fiz questão de fazer o exame para provar que eu nunca nem o cigarro usei. E não era por causa da casa, não era por causa da divisão de bens, era por causa do tudo ocorrido mesmo, entendeu? Entendi. Daqui a pouco eu vou chamar o vídeo da cozinha novamente, que tem muita gente pedindo para ver que não viu ainda. Mais uma coisa, que tudo isso voltou à tona, na verdade, veio a sua denúncia, não é? Com aquele vídeo dos ferimentos, todo mundo, o público no geral, tomou conta da denúncia, veio a medida protetiva para você e as coisas voltaram para o lugar onde elas deviam estar, que era na justiça. Sim. Né? Nos bastidores da justiça, com as tudo. Provas de cada lado, sendo tudo julgado, analisado, até que vem aí a sentença do juiz, questão de partilha de bens, guarda, compartilhado ou não, que tudo se resolva. De repente, vem as imagens de que aquele vídeo da sua denúncia, ele era uma farsa. Não é? Pelo menos era a nítida primeira impressão que deu para a gente. A partir daí, o que acontece? Volta tudo de novo. Você tem que explicar tudo outra vez, ele tem que dizer todo o lado dele, de novo, dessa história. Então, por isso que a gente fala, é bom que se resolva tudo isso mesmo, porque você disse que a rotina do seu filho continua absolutamente normal. Nunca, eu não acredito, né? Ana, mesmo né? que a gente brinde, pode ser nunca, assim, de horário, de estar indo na escola, não está faltando, mas dentro do coração dele, só ele sabe o que está acontecendo. Não é fácil, mesmo nessa idade pré-adolescência, e o que ele tem que ouvir por aí a partir do momento que a coisa se tornou pública. Em relação a esse vídeo, o que você diz é que você estava se cortando de raiva de você mesmo por ter entrado nessa de novo, por ter dado uma segunda chance. Então, o que eu vou te dizer é o seguinte, para mim, você realmente estava preparando uma situação para levar a público e fazer uma denúncia contra ele, que era uma vingança, o ódio que você tinha era por ele, a denúncia que você resolveu fazer era contra ele. Eu acho que ali você sabia exatamente o que você estava fazendo. Não acho que fosse uma agressão de você contra você, pelo ódio, pelas marcas, pelos traumas. Não estou negando que você tenha tudo isso, que essa seja a sua bagagem de todos esses anos vivendo esse inferno, não estou dizendo que não. Agora, nesse momento, eu acho que você sabia o que você estava fazendo, depois daí você foi direto fazer a denúncia, então não me convence essa história, ou esse seu lado do depoimento, de que isso foi realmente uma coisa de você contra você mesmo, de ódio, não. Isso era uma estratégia de defesa sua, de denúncia contra ele, porque você não queria mais as coisas e existe a bandeira da mulher. Né? Não vamos aceitar caladas. Então, eu acho que ao invés dessa história, eu estava com coceira aqui, vou passar a pasta, eu estava com a unha e cortei aqui, as imagens são muito claras, embora a gente ache que ainda tenha que usar o supostamente, né? Porque não existe um laudo definitivo sobre isso. Quem foi deixada pelo seu advogado foi você, não foi ele. Quem foi flagrada numa situação fazendo uma coisa errada foi você, não foi ele. Então, por isso que as coisas vieram de novo para cima de você. Então, talvez não seria melhor mesmo falar, gente, eu fiz isso porque era a arma que eu tinha naquele momento para fazer essa situação de uma maneira mais radical, chamar a atenção e afastarem esse homem da minha vida. De alguma forma, eu queria essa medida protetiva, eu estava com medo de ser morta, de ser agredida. Dá para entender isso. Agora, essa versão, Ana, eu acho que ela, como é que eu vou te falar? Ela insulta um pouco a inteligência do público, porque as imagens são muito claras. Então, eu acho que elas são tão claras que o doutor Silvio Guerra abandonou seu caso. Ele não quis mais fazer. Para ele, elas são suficientes, não é, de que isso era uma mentira que estava sendo preparada. E eu quero dizer que eu acho que era em sua própria defesa, mas isso era uma coisa errada de se fazer. Eu acho legal você assumir o erro, eu vi ontem no Super Pop, você assumiu o erro, você pediu desculpas para o seu público, eu acho isso muito digno e muito decente, porque o pessoal estava todo mais do seu lado
do que do lado do Zé Roberto. Agora, esse lado você vai continuar contando dessa maneira? Na verdade, Sônia, o que você está falando, tudo isso tem uma minha coerência. Impressão. Não, mas tem uma coerência. Só que eu não premeditei de incriminar ele. O que eu queria era chamar a atenção dele, porque ele me viu ensanguentada. Quando ele me joga nos tijolos, eu abri o tampo da mão, eu já estava cortada na boca, eu já estava cortada na perna. Quando eu fui fazer o corpo dele, viram, ela leu para mim o negócio depois, estava com várias escoriações em lugares que eu nem sabia que eu tinha, roxos de dedo, de arranhão. O que eu queria, e que eu até já li muitos relatos de mulheres que acontecem isso, 1, 2, 3 vezes, é que você quer chamar a atenção do agressor. Tipo, chega, já deu. Eu tô sendo ferida diariamente por você. Nada, né? Eu tô sendo emocionalmente magoada, a minha autoestima tá no lixo, você tá me traindo, você tá me botando como mulher e mãe do seu filho lá no chão. Então, na minha cabeça, naquele momento, quando eu comecei a me arranhar, eu vi que já estava ferido do tijolo e comecei a me rasgar mais, tipo assim, porque ele saiu e falou assim, ah, bobinha, isso aí vai dar... Os rapazes não tinham... Quando ele me pegou por trás, já falaram que não queriam me defender. Se meter então, nessa quando, história, né? quando eu comecei, que eu vi que estava ardido, eu comecei e falei, ah, é? E porque ele saiu de carro, ele não quis me prestar socorro, ele quis sair da cena, é um direito dele. Sim. E aí, quando ele volta, eu falo para ele, antes dele ir, eu falei assim, olha o que você fez, precisava disso por causa de uma cena de celular, porque você estava mentindo, eu não peguei nenhum objeto para te machucar. A gente estava discutindo de uma coisa que você estava fazendo na minha cara. E que você tinha, há dias antes, pedido perdão, na frente até do meu filho, que não iria fazer mais, e logo depois você vai e marca para uma casa de mulheres. Como isso pode ser? Você não vai parar? E aí, quando ele me viu todo, ele falou assim, ah, você é louca, você é maluca, eu não te toquei a mão, eu não te encostei, isso aí foi você que caiu, tipo, você que escorregou sozinho, você que se auto-jogou. E pode ver que no vídeo parece ele me jogando lá para dentro a cena, né, do portão. E aí, quando ele falou isso, não vai dar em nada, na minha cabeça foi isso que você acabou de relatar. O ódio que eu tava, a dor que eu tava, a indignação que eu tava, eu queria me rasgar mais para falar assim, e agora? Você não tá vendo que até eu mesmo tô me ferindo para te provar que a gente tem que parar com isso? Mas a minha cabeça era muito cabeça esse para um agressor, né? Mas era uma coisa tipo, para, você não tem mais limite. E aí, quando ele voltou, que ele me viu, ele falou assim, você que fez tudo isso. Pegou o carro e foi embora. Foi quando eu sentei, que eu tirei foto, porque eu estava falando com a minha pastora que ela queria que eu não desistisse do casamento. Ela queria que a gente fosse fazer... Que casamento? Aliás, era isso que eu queria te perguntar, Ana Paula, porque me chama muita atenção. E aí eu mandei para ela. Nesse relacionamento, a gente vê um se atracando com o outro, naquela briga pelo celular, é uma coisa deprimente da gente ver. Como é que você ainda não tinha percebido que esse casamento não existia, que esse relacionamento não existia, que não existia mais amor entre vocês? Como é que você cobra dele traição ou não? Quer Mas dizer, na minha isso cabeça, é uma Sônia, perfeita não, na minha cabeça, tudo que eu vivi, real, tem muitos casamentos que as mulheres acreditam independente dos erros de um ou de outro. Quando eu falo no vídeo, que até você falou assim, sonho, conto de fadas, não era o conto de fadas de menina, era o conto de fadas que nós passamos no programa. Sim. Entende? Que ele era um homem exigente e tal, e eu sempre tive aquela disciplina por ele fazer aquilo. Sim. Então, assim, parece que eu sempre fui relaxada ou gorda, como ele me chamava. Não, eu sempre vim de uma vida de muita atividade, de corpo saudável. Eu simplesmente, com a morte da minha mãe, que foi a única vez que eu tive depressão, eu posso estar totalmente transtornada com a situação da agressão verbal, emocional e psicológica, mas em depressão, como eu estava lá em 2013, eu não estou. Onde eu só me satisfazia comendo chocolate, chorando o dia inteiro, porque eu tinha perdido a minha mãe e o meu casamento. Sim. Então, nesse ponto, você tem total razão. O que eu tinha que ter feito, ok, você não está achando que é nada? Ou eu vou na delegacia mostrar esse nada, ou eu vou fechar a porta e falar, mas eu não queria viver, eu não queria que meu filho... Por que eu não separei? As pessoas falam, por que você não separou? Porque eu não queria que meu filho vivesse. Ele estava começando a ficar no terapeuta, no psicólogo, para eu começar a falar para ele que a mamãe e o papai tentou de novo, mas não deu certo. Então, eu não queria que naquele tempo ele terminasse de novo, para passar por tudo de novo. E o Beto queria que a gente saísse da casa de novo, ia voltar de novo, porque eu aluguei meu apartamento. Então, eu teria que voltar para um lugar humilde de novo, para viver com meu filho, porque eu vivo dos aluguéis que eu fiz ao longo de Paquita, que é um valor pouco para pagar os estudos dele e as coisinhas dele. Então, eu comecei, vou ter que pedir de novo para os meus irmãos, vou ter que começar a me humilhar de novo.
E aí eu comecei a ver que não tinha mais saída. Eu precisava só botar na cabeça daquele pai que eu amava, que o filho amava, e que o que precisava era só se tratar, era só nos tratar, porque realmente os dois estavam doentes. Porque quando você é agredida, Sônia, você não olha para o agressor como vou me afastar, você quer o tempo todo se humilhar para ele mudar ou para ele parar de falar que você é isso, que você é aquilo, que na frente de uma criança que tem uma visão da mãe como perfeita, né? Porque sou eu que levo na escola, sou eu que compro a chuteira, sou eu que faço as coisas desde quando a gente se separou. Ele ficou 2 anos e meio sem pensão. Então, assim, isso ficou no passado, foi resolvido, eu abri mão. Eu quis sustentar meu filho sozinho, eu trabalhava em 2 empregos, então não tem porquê agora, depois de 6 anos, eu querer fazer um escândalo desse que eu me autodenegri. Eu pedi perdão ontem porque eu tenho vergonha do ato que eu cometi comigo e de levantar a bandeira para as mulheres, porque eu tinha sido agredida. Hoje as pessoas estão querendo esconder a agressão dele em cima do que eu fiz comigo. E não existe. Vai ter que ser julgado a agressão e esse vídeo que vocês viram e o que eu fiz. Então, não tô pedindo que as pessoas aceitem. Não estou pedindo que a minha conduta foi certa, só que as pessoas fizeram um auto-julgamento sem menos conhecer as provas e a minha versão. Sim, então, mas a partir do momento que as coisas vêm assim a público, a gente, né, qualquer pessoa que esteja, não só a gente, qualquer pessoa nessa posição de ficar exposta, ela está sujeita a todo tipo de opinião, de justiças e injustiças. Eu fiquei calada o tempo inteiro, mas por preservar meu filho. Até pedi uma liminar para que não pudesse aparecer imagens dele e tudo que... Quando eu resolvi fazer ontem e vir a público falar, é em respeito ao meu público, para admitir, olha, eu errei. Eu fiz uma coisa inaceitável comigo mesmo e com o carinho e o amor de vocês. Eu preciso dizer e pedir perdão por isso. Mas eu estava muito... Essas consequências foi de umas coisas que vocês não sabem. Eu preciso mostrar... Eu preciso que vocês entendam o seu lado da história. Emocional abalado, entendeu? Com toda certeza. Agora, depois que tudo isso explodiu, o que aconteceu, que você já fez o meia-culpa, está fazendo novamente, o que você pretende daqui para frente? Porque eu acho que agora você pode enxergar nitidamente que para uma criança é melhor os pais separados, mas em um ambiente de paz, né? O que eu espero é que a verdade venha. O vídeo tem 2h30, então vai contar todo o antes. As provas já estão na justiça. A protetiva, até em cima desse vídeo, o Davi não precisa mais ver. O que eu peço para o Davi quando ele vai para o pai, filho, desde a primeira agressão, o próximo final de semana, eu nunca quebrei esse elo pai-filho. Nunca falei que o José Roberto é péssimo, ele é um ótimo pai. Nunca falei que ele tinha me agredido antes, não tinha, foi a primeira vez. Só foram agressões verbais e psicológicas na frente da criança. Então, o que eu quero é que o Davi seja preservado. A minha parte eu estou fazendo. É a mesma coisa que ele quer. A minha parte eu estou fazendo de deixar ele blindado. O que ele soube foi através da outra parte. Então, assim, ele está com psicólogo, ele está com acompanhamento. Eu quero a verdade de tudo. Eu não quero me isentar da minha culpa. Eu fiz as minhas ações, eu vou ter que pagar pelas consequências dela. Né? Porque era outra coisa que a gente comentou aqui, que no relacionamento existem pessoas que trazem à tona o nosso pior lado. Tem gente que traz o nosso melhor lado. Verdade. No caso de vocês, eu acho que cada um trouxe à tona o pior lado, aquele lado sombra que todo ser humano tem. Então, essa relação só desestabilizou os dois lados. Só Davi, que vocês têm um laço que é para a vida toda, que é o filho. E a alienação parental é a pior coisa, Sônia, porque ele está numa fase que é de 7 a 12 anos, que é onde ele está formando o caráterzinho dele. Sim, essa fase então, a minha preocupação é muito isso. Então, eu acho, só para a gente começar a alinhavar para o final isso aqui, você acha que ele faz alienação parental? Eu tenho certeza. Porque nas entrevistas que ele deu, ele nunca falou mal de você como mãe. Mas na frente da criança ele faz. Porque eu pedia para sair. Nessa vez que teve a traição, que ele pediu para voltar, não, eu errei porque eu estava com raiva de você. Foi a justificativa dele. E isso que eu estou falando tem provas na justiça de áudios. E aí ele fala que a culpa era minha e queria chamar o Davi. E eu falava assim, não, meu filho vai subir, ele vai ficar no quarto dele, Davi, vai lá jogar pra gente conversar. E quando eu achava que ele... Aí ele, não, eu quero que o nosso filho esteja. Quando eu achava que fosse para
ele botava tudo no ventilador de novo de mim, para justificar as traições. Então, assim, eu acho que a alienação parental, nesse caso, é quando ele fala, meu filho, você viu algum pé de cabra? A criança não estava. Ela estava poupada porque eu botei ela no quarto. Mas é que você disse que ele estava, ele fica tentando mostrar que não. Mas não é assim. Eu acho não que é com as testemunhas. Só não, estou dando te um colocando exemplo. aqui no meio dessa sua turbulência, às concorda? vezes você mesma perde a referência do que você chegou a falar um dia. Não, mas entendeu? ele estava, e a gente, como ele jornalista, estava na casa. tem que ter as Sônia, informações o na Davi, cabeça. o meu filho estava na casa. Quando eu vi que ele estava com o objeto, eu falei, sobe para o seu quarto. Ele estava. Sim. Quando ele saiu, já não tinha mais, Sim, porque você tinha apaziguado. explicou. Ele estava na casa. Então, assim, alienação parental é isso. É quando vai os 15 dias para o pai. Pô, sua mãe fez isso com o papai. Eu Sim, não falo claro. do pai. Eu não falo do pai, porque quem tem que avaliar quem é o pai dele é ele quando crescer. E pode julgar ele o melhor pai do mundo. E não a precisa mãe ver o também, lado né? ruim que ele foi como marido. Porque, como você falou, você pega o lado pior da pessoa. E ele pegou o meu pior, como foi agora meu. Então, o Davi, ele ama o pai. Ele ama estar jogando bola, andando de bicicleta com o pai. E eu amo deixá-lo com o pai. O que eu quero é que ele não faça alienação parental, como ficar questionando o meu filho e coisas que ele não tem maturidade para entender, sobre o pé de cabra, seja que seja que for. E outra, eu tô brigando agora, não pela casa, e sim pelo conforto do meu filho, porque eu já passei necessidade com ele. Tá. Eu já comi pão com margarina para ele comer ovo. Então, eu não quero passar isso de novo. Sim. Então, a minha briga, se ele falar para mim assim, vamos fazer um acordo? A gente vai vender lá na frente, você fica com ele até um tempo para você se Sim, restabelecer claro. emocionalmente, psicologicamente, arrumar um trabalho e a gente vende. Ok. Eu já falei para ele, eu passo pro nome do Davi a minha parte. Eu não preciso, eu não quero. Eu não... Acho perfeito isso. Entendeu? Mas eu quero deixar do desgaste. Isso tudo aconteceu porque não teve sabedoria, não teve maturidade de chegar. Eu estou fazendo tudo isso porque eu já não amo mais você. Eu voltei achando que poderia reconstruir, mas não consigo. Se ele fosse honesto comigo, ó, eu cometi mesmo as traições, porque eu quero coisas diferentes que eu tenho com você. Sim. E você não toparia. É válido ou pra outras cada um, coisas, né? entendeu? Cada um vai para o seu lado. Então, é mais assim, é a maturidade, o diálogo que não teve e que foi para agressão. Então, o que eu estou querendo, nesse momento que você me perguntou, é a verdade. E até para me retratar, diante de tudo que o juiz retratar, que eu falo de que vocês vão entender que eu fiz em função de querer, errado, mas de querer O que você estava chamar querendo, atenção na para verdade. ele Sim. e se resolver, porque não pode o que eu fiz anular a agressão que começou a briga. A mentira de você pegou um objeto, eu estou gravando, eu já fiquei, eu vivo de imagem, para que ele vai querer esse vídeo? Para que ele vai botar? E o meu erro foi voar para pegar, para apagar a imagem. Eu podia falar, tá bom, fala. Não, ninguém vai acreditar mesmo. É um corpo a corpo que é muito desnecessário. deprimente, desnecessário. Desrespeitoso. E que você vê que a relação está no chão, realmente. Não existe ela não mais. existe Ali mais, já não ela não existia tem mais. a mínima chance de ser reconstruída. Para a gente finalizar, Ana Paula, o que você quer dizer para o público? O que você pretende daqui para frente? Você está dizendo, claro, resolver essa situação na justiça, deixar seu filho amparado, inclusive materialmente, que isso é obrigação, né, dos pais realmente, e daí para frente, como vai ser sua vida? Você imagina isso? Você imagina um outro relacionamento, a sua visão Agora de mundo não. como mulher daqui para frente? Sônia, como eu é acho que fica? a primeira coisa que eu fiz, quando eu resolvi falar a verdade, eu não perguntei para advogado, não liguei para assessora, não fiz nada. Deus me incomodou, filha, você é a verdade, você vai tomar as consequências. Sim. Então, é por isso que eu resolvi falar, esse é o meu último, Sim, não vou mais a lugar nenhum. Acho importante, sabia? Eu fiz, não, eu quis... Não fiquem não. bravos meus colegas. Eu Não, mas eu estou quis- falando em termos de mãe Eu quis nessa fazer, eu não situação queria expor toda. meu filho, mas como ele estava tão exposto, todo mundo me julgando, me autocondenando com uma coisa que não sabiam a verdade, onde eu tenho provas, Sim. eu resolvi pedir a liminar para não aparecer meu filho, resolvi vir conversar. Ontem no Super Pop com a Luciana e hoje com você. Obrigada. E finalizei, porque eu acho que, independente do meu erro e da minha atitude muito... Precipitada. Isso. mesmo, né? As pessoas me conhecem ao longo de 30 anos, sabe, Sônia? Então, elas conhecem meu caráter, e muita gente me julgou e se afastou de mim por um ato de um erro. Então, assim, eu fico pensando, a gente pode errar desde pequeno até um grande Sim. erro. E porque você mesmo, né? Claro. Fez um ato tão bonito na época do Rafael e tudo. A pessoa pode muito bem ter o direito de se reerguer num ato que ele estava destruído, e Sim, que é naquele verdade. momento aquilo ali era a saída para ele. certeza. Naquele momento meu era a minha saída para provar para ele, para fazer diferente. Então, eu não estou justificando, eu não estou querendo que as pessoas, como é que eu vou dizer,
Você quer que a pessoa aceite tenha tudo isso, é que elas pelo menos tenham um julgamento correto de que, poxa, a menina está falando a verdade, ela está se expondo em rede nacional, abrindo o coração dela para mostrar a verdade dela, vai provar tudo o que está falando em juízo e vai fazer de tudo para o meu filho se preservar. Eu acho que agora o principal, como antes era, mas que não foi, então agora já está nos já teve pratos, a segunda tentativa, já está acabou. Tudo já mostrado da parte dele e da minha. Então agora são com os meus advogados, com as provas que cada um tem com o outro. Nesse âmbito que e a agora coisa acabou. tem que continuar, agora acabou, entendeu? Exatamente. Não tem esse negócio de revogar a protetiva. A protetiva foi esse vídeo. O meu filho precisa ser preservado, entende? Ela é maluca. Eu vou me submeter a tudo que a polícia ou a justiça me mandar. Se eu realmente sou tudo que todo mundo está julgando e dizendo, eu vou ser avaliada, condenada e vou ser punida. Se eu não for, eu vou ser julgada e avaliada pelo meu ato que eu cometi contra mim. Sim. Que nunca cometi antes. Então, eu queria até agradecer e pegar a oportunidade, porque foi falado aqui no seu programa que eu já tinha cometido isso há um tempo atrás, que eu falei isso no programa. Você estava em depressão, há um tempo atrás, acho que na foi Super Pop, que eu estava em depressão com a minha mãe, era que eu adepta assumi do que eu tinha a canto. história de se nunca, cortar. Eu sei a seriedade do seu programa. Sim. Então, assim, eu queria agradecer o carinho e a oportunidade de eu esclarecer isso, porque isso é uma mentira. Eu quero que peguem o vídeo do Super Pop, onde eu realmente falei que estava em depressão, porque eu estava. Sim, mas não e que a a minha história depressão, do se cortar. ela era saciada com chocolate, com o doce, com a compulsão alimentar. E que eu até virei plus size na época. Então, assim, eu respeito muito o profissionalismo que você é, porque eu assisto você todos os dias, eu tenho um carinho muito grande com a seriedade como jornalista que você é, Sim, até pelo como obrigada. você conduziu a nossa aqui, mas eu preciso ser também, as pessoas têm que saber que não é verdade. Eu nunca falei isso. Imagina, as então, informações assim, estão aí eu para queria serem que corrigidas. viesse esse vídeo e, claro, o doutor Márcio vai tomar a frente disso, É o mas... doutor Márcio... Doutor Márcio Russo. Alexandre Russo. E a Obrigada doutora Letícia. pela presença. Cadê a doutora Letícia também, que estão aqui conosco. Obrigada pela porque senão presença. as pessoas falam assim, não, ela já fez isso lá atrás. Não, nunca vamos deixar fiz, muito eu claro, nunca me machuquei, eu nunca fiz nada contra a minha vida, nem de ninguém. Nunca fiz nada que prejudicasse ao outro. Esse foi meu único ato de impensado mesmo. impensado assim, mesmo. né? Tá certo. Ana, não vou te beijar porque você está vendo o tamanho da minha gripe. Mas Então, obrigada por você ter dá um beijinho. vindo. Eu Obrigada que por ter agradeço. vindo, tá? Eu que espero que agradeço. as coisas se resolvam. Amém. A mesma coisa que eu disse para o Zé Roberto, que se resolvam bem para vocês, Amém. que vocês possam iniciar um novo ciclo de vida, que o Davi fique bem, que ele é o mais importante nessa história toda, porque a gente, como adulto, a gente se vira, mais cedo, verdade. mais tarde a gente amadurece. Criança, Eles estão não. começando agora, né? Então, quanto menos confuso for o ambiente, melhor E que seja de para o exemplo também, amadurecimento. né? Para Com mulheres que estão certeza. feridas, que estão oprimidas, que estão presas num relacionamento Justiça. um pouquinho parecido com o meu, como tem me relatado, que elas possam ter forças para recomeçar e não chegar ao ponto que nós Exatamente. chegamos. Tudo é experiência, né? Aquele E que eu negócio sirva de experiência. Exatamente. Eu que agradeço ao sempre seu é uma público e a lição. você. Obrigada, viu, meu amor? O programa está sempre aberto aqui para você, tá? Eu vou abraçar, vai. Tchau, querido. Até.